Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu resolvi dar continuidade ao meu projeto pessoal de mais duração, que é esse. Não, não, na real ele não é o de mais duração. De maior duração foi o meu livro. E podcast é algo que eu gosto muito de fazer, por mais que eu não tenha retorno. Na real, o único retorno seria tipo eu me comunicar melhor, eu desenvolver mais ideias, ser mais criativo. De alguma forma eu estou tentando me beneficiar com o podcast, né? Porque eu saio de casa, vejo pessoas, sinto o ar, ouço a natureza, tomo sol, vitamina e coisas que o ser humano precisa porque ele foi desenvolvido no primitivo, assim, dessa forma. Com a evolução descentralizada. A evolução só era centralizada quando os organismos viviam em conjunto em um só continente, na Pangeia, eu acho. Não sei, posso estar falando merda, mas que se foda, eu não sou nenhum professor. E isso vai me eximir, assim como eu posso falar que eu tenho transtornos mentais para ser um babaca cuzão. Mentira, não posso fazer isso não. Já esqueci de tudo que eu tava falando e tudo que eu ia falar. Eu lembrei que pessoas seguem padrões e generalizam muitas coisas, de tipo, elas tentam aplicar o mesmo fenômeno psicológico a determinadas ocasiões, o que quase sempre não dá certo, porque cada situação é única que ocorre, né? E depende dos componentes que estão em determinada situação. É aquele quebra-cabeça químico que se monta em determinado ambiente, lugar, geográfico. Ai, que loucura. Ontem eu fui dormir às 6 horas e acordei às 9. Ou seja, eu tô cuidando do meu corpo como se cuida de alguém que se odeia, porque se eu fosse uma pessoa que amasse o meu corpo, eu dormia direitinho. Mas não sei a que ponto dá pra dizer que é culpa minha e irresponsabilidade minha de não conseguir dormir, ou a que ponto é a minha genética que abre margens para eu não dormir direito. Ou seja, eu percebi que as pessoas repetem padrões porque eu estava num padrão de pensamento. Eu penso toda hora, todo dia, e tudo acaba sendo muito desgastante para quem pensa demais nas coisas, pensa na possibilidade, pensa na contingência, aquilo que poderia ter sido, aquilo que não é. Essa contingência, né, do Leibniz está impregnada no pensamento natural, né? Tipo, pensar em multiverso e tal. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 13, eu gostava de ficar imaginando vários universos onde determinada coisa aconteceu, deixou de acontecer, onde a Terra é dominada por determinados seres vivos, onde não é. É tipo como se fosse um xadrez. Ah, cara, eu tinha umas coisas pra falar, mas eu esqueço muito das coisas. Puta que pariu, cara. Porra, tem muita coisa muito subjetiva, tipo o cheiro da praia. Não tem como exprimir isso, sabe? E por essas e outras coisas, se Deus fez todo esse processo muito majestoso de experiência subjetiva, objetiva, de tudo que você sente, ao mesmo tempo ser triste, porque você nunca vai compartilhar nada do que você viveu internamente. Há pessoas que têm vida interior mais rebuscada, com mais densidade do que outras. Há pessoas que não têm. E por isso não faz sentido você comparar um jovem com um velho. Dependendo do jovem, ele viveu mais que o velho. E é isso que a beleza da poesia emerge, assim como a matemática também, porque tem, tem a beleza por trás das coisas. Geralmente o que apetece a gente em determinados assuntos é mais a beleza, é mais fatos para você tentar esmiuçar a realidade, nesse processo de ir e vir, né? Que
a realidade vem até você e você devolve para a realidade aquilo que você foi capaz de digerir da realidade. E as músicas que eu escuto de uma forma e, tipo, não tem como exprimir a forma que eu enxergo a música, que eu ouço ela, a forma que os símbolos delas interagem com o meu cognitivo. É, é interessante você analisar o sistema sociológico, né? Tipo, uma pessoa que você gosta e outra pessoa que você gosta, as duas podem se odiar entre si, ou sei lá, você gostar de uma e odiar a outra e as duas se amarem e assim vai. Caralho, quando eu digo que tô com assunto, dá 5 minutos só. Aí quando eu. Aí quando eu falo, tô sem assunto, dá 1 hora essa porra. Caralho, toma no cu, mano. Só que eu tô mais cansado mesmo, eu não tô mais afim de fazer não. Caraca, eu tô tentando terminar esse podcast, mas não tá dando. Vim aqui pro parque e tal. Eu odeio explicar. Toda hora eu explico a porra da mesma coisa. Pera aí, eu só vou recapitular o que eu tava guardando pra essa parte. Um amigo meu do trabalho mandou um podcast que eu já tava vendo. Não lembro. Eu já tava vendo o podcast. Ele mandou o podcast que era do Cogos versus o Miranda, lá no canal dos Três Irmãos, eu acho. E basicamente o que aconteceu foi que em um determinado momento o Cogos achou que refutou filosoficamente o princípio do Lavoisier, que diz na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele diz que ai, é, o que o que acontece é que sim, algo se perde. Segundo a lei da termodinâmica, perde-se graus de. Ele diz que aumenta os graus de desordem, que perde a ordem, não lembro. Mas, tipo, você tem o princípio, né, do teorema de Noether que meio que estabelece um equilíbrio das coisas, tipo, algo para se converter, uma energia química para se converter em energia elétrica, e determinada coisa tem um equilíbrio. Fora do universo, dessa perspectiva humanizante, né, não existe algo que se perdeu, porque Lavoisier está dizendo o quê? Que nada no passado, que nada no futuro se criou e nada no passado se perdeu. Não se perdeu no presente, eu acho. Sei lá, foda-se. Tem o ato e tem a potência, né? O ato foi o que já aconteceu, a potência é o que irá acontecer. Algo potencialmente perde alguma coisa? Me parece que não, porque. Ai caralho, como é que eu formulei o argumento? Pera. Ou seja, no momento que perde o grau de desordem, que aumenta o grau de desordem, que ele supostamente perde algo, ou seja, menos ordem, aumenta outra coisa, inversamente proporcional. Aumenta o grau diminui o grau de ordem e aumenta o grau de desordem. Mas, de certa forma, o que ele quer dizer é que a matéria ela não se perdeu, ela apenas se transformou. Pode ser que a ordem passou para a desordem, isso num processo contínuo. Não existe entes isolados metafisicamente para definir isso, porque o passado, o presente está funilando todo o passado, ou seja, para eu estar falando aqui e agora, existe um passado que é quando eu comecei a aprender a falar e tal, que está afunilando, está criando uma pressão, aquela pressão hidrostática, existe temporalmente. Então, tem aquela divisão, tanto da filosofia moderna, do a priori analítico, racionalista, que voltando atrás talvez seja o ato aristotélico. Não sei se provavelmente está muito equivocado comparar os dois, porque ato é algo estabelecido
e a priori é o que vem antes. Ou seja, de certa forma está certo, que é estabelecido. E a posteriori, sintético, a posteriori é o que vem depois das experiências, empirista, experiência empírica. Analítico é o que você antevê com a sua racionalidade. O empirista é a potência, porque a potência está nos sentidos e na relação com o mundo, que está sempre em transformação. Tá. Eu esqueci o que eu ia dizer. Tá, e isso envolve, obviamente, a causalidade, estar no tempo e espaço. O tempo e espaço se expande, consequentemente, o espaço se expande e o tempo passa. Então, existe uma relação entre os dois. Quando algo é convertido, ela se conserva, mesmo que, tipo assim, se acontece de uma partícula bater, se, por exemplo, um elétron vai num pósitron, são duas antipartículas, o pósitron é a antipartícula do elétron, eles colidem, teoricamente eles se autoanulam, né? Porque elas têm a energia equivalente, mas o que acontece é de obter fótons com radiação gama, ou seja, duas coisas que teoricamente se anularam foram em outras coisas. O sistema mantém um equilíbrio, mesmo que aconteça desordem por causa da segunda lei da termodinâmica, entropia, ainda acontece de equilibrar o sistema. Visto de fora, o universo pareceria o mesmo átomo. Ele está se expandindo para dentro dele e não para fora. Por isso que ele não cria um espaço no vazio, porque o vazio ele não existe, ele está se expandindo para dentro. Eu estava conversando com um amigo meu religioso quase agora, e ele fala, esse negócio de Big Bang não faz sentido. Tipo, ele não argumentou. Faz sentido, sabe por quê? Porque a gente usa a lógica para o nosso dia a dia. Tem aquele negócio, aquele princípio lá, eu esqueci o nome. Aquele negócio lá do David Hume lá de... o sol sempre vai aparecer amanhã. Isso é uma crença. Aí ele diz que é um argumento, meio que um argumento indutivo. E... eu pesquisei aqui e chama de princípio da uniformidade da natureza de David Hume. Sei lá, não sei. É porque o ChatGPT às vezes pode falar umas bostas. É natural. Aqui no Google tá dizendo é uma crença que nasce pelo hábito. E não existe nenhuma garantia de que o sol nascerá amanhã. E existe sim, tá? Porque se a Terra, por um exemplo, parar de girar, o que acontece é que a gente vai girar no lugar dela. Assim como quando você está dirigindo em determinada velocidade, o carro para e o seu corpo se desloca com a mesma velocidade que o carro estava se deslocando, porque o movimento se conserva. É simples. A natureza demonstra empiricamente que isso acontece. A porra do Cogos é muito burro. Tipo, porra, não precisa ser um gênio para saber que o Cogos não sabe tanto o que ele fala. E nem o Miranda. O Miranda é um merda, cara. Porra. Não, mentira. Ele é muito soberbo, ele é muito, tipo, pedante. Ele acha que ele tem um conhecimento. Meu Deus, como eu sou biológico. Porra, toma no seu cu, Miranda, pô. Tá, eu pesquisei outras coisas aqui, ó. Sobre o teorema de Noether, que explica aqui, relaciona as simetrias de um sistema físico com suas leis de conservação. Ou seja, existe uma dinâmica entre um sistema e entre outro sistema, entendeu? Quando se converte, por exemplo. Foda-se. Ele afirma que para cada simetria de um sistema físico existe uma quantidade física conservada. Tá vendo? Se ele estudasse um pouquinho mais, ele conseguiria ser minimamente inteligente nas suposições dele. Em termos mais simples, se um sistema físico se comporta da mesma maneira em diferentes situações, por exemplo, se a física de um sistema continua a mesma ao longo do tempo ou em diferentes posições no espaço,
Então existe uma quantidade física que não muda ao longo do tempo, chamada de quantidade conservada. Por exemplo, se um sistema físico possui simetria temporal, ou seja, sua física não muda ao longo do tempo, então a energia desse sistema é conservada. É o princípio, é o princípio da física de conservação de energia. Se o sistema possui simetria espacial, sua física não muda ao mover-se em diferentes posições no espaço. Então o momento linear desse sistema é conservado. Esses princípios ajudam a entender... Ah, tá bom. Depois é só o resumo que ele explica. Aí eu pesquisei sobre a filosofia moderna e sobre o a priori. Aí o chat disse: a filosofia moderna não rejeita completamente o a priori, mas questiona sua validade e utilidade em algumas áreas do conhecimento, enquanto filósofos como Immanuel Kant defenderam a importância do conhecimento a priori, argumentando que ele é essencial para entender a estrutura e os limites da experiência humana. Outros pensadores modernos como David Hume e John Stuart Mill criticaram a ideia de que podemos chegar a verdades universais apenas pela razão pura. Sim, eu estava bolando uma argumentação aqui sobre isso. Calma aí, deixa eu só recapitular o que eu tinha dito, que eu gravei um áudio no WhatsApp. Desculpa se tiver um barulho no fundo, é a minha panela de pressão, cozinhando feijão. Tá, o que acontece é aquela minha velha filosofia da simetria entre a realidade, que existe uma estrutura, e a estrutura ôntica, ou seja, a estrutura do ser humano. E se não existir parâmetros que consigam chegar perto, eu não falei disso no áudio, tá? Eu falei sobre como a razão pura está errada, como eu já critiquei várias vezes a razão pura. Porque a razão pura pressupõe uma causa sui. Ela diz que ela é a causadora de si mesma. Então, é como se ela conseguisse chegar... Só que, como eu digo, precisa estabelecer relações entre o real, entre a realidade e a coisa interna, tipo, a razão. A razão é produto cognitivo do ser humano, ou seja, produto da biologia. Portanto, esses parâmetros têm que existir na biologia porque ela depende da física. Tá. A razão, dentro da própria razão, ela não consegue sair de fora de si e receber do a posteriori, ou seja, do mundo externo, e consequentemente estabelecer princípios lógicos. Também não estou dizendo que a lógica é um produto necessariamente cognitivo, já que existe lógica na realidade, existem leis que naturalmente existem. E, sei lá, eu sempre defendi um idealismo aqui, eu nunca escondi o meu idealismo. Quer dizer, não idealismo puro, é óbvio que eu não caio no extremismo de ser idealista. Isso seria uma hipostasia bem ignorante da minha parte. Eu creio que a realidade não existe por si, ela não é em si um número. A realidade, ela existe como a priori e a posteriori, é transcendente e imanente, existe uma cola que une os dois. É impossível ter um a priori que se fundamenta em si, o a priori é o ato, como a gente já entendeu. Se o universo teve um início, tá? A causa, não existe necessariamente uma causa primordial, não sei. Existe, né? Porque se ele teve início, teve uma causa. Mas não que é um criador necessariamente que foi essa causa. Tá, e o que acontece é isso. Só que eu já argumentei a favor de algo racionalista, porque eu disse que dentro de si, o modelo embriológico que se criou, existiria meios a priorísticos dentro de você, que fez você criar o conhecimento dentro de você mesmo para poder observar, ter o conhecimento a posteriori. Se você não se desenvolvesse cerebralmente, o seu encéfalo, seu córtex, não haveria espaço para você ter o a posteriori
antes que você não houvesse cognição dentro de si, existe uma informação, uma proto-informação que bate nos campos, nas camadas ontológicas dentro de você, para que ela possa sair para fora, para que ela possa estabelecer uma simetria, uma estrutura, uma conversação de estrutura entre a realidade. Tem que haver antes um a priori, que é você, com você, criando informações para que possa sair para fora. A não ser que você seja parte de fora e o fora também seja parte de dentro. Aí faz sentido. Cara, eu acho muito inútil qualquer discussão acerca da natureza de Deus, pelo simples fato de que é uma discussão sobre o sexo dos anjos. Não faz sentido, cara, porque ninguém nunca provou que existe e ninguém nunca desprovou. Um ateu e um crente discutindo, ninguém tá ouvindo nenhum lado. Eles estão ouvindo a si mesmo. Todos são narcísicos, todos estão ouvindo a si mesmo, reforçando seus próprios pontos, vieses cognitivos, viés de confirmação. O crente ouve alguma coisa e fala, não, então isso é Deus. Aí o ateu, não, então isso não é Deus. Cara, é tão chato, tão. Meu Deus do céu! Se você acredita, tá bom. Se você não acredita, tá bom também. Eu acho chato crente que. Porque é um bagulho que é interno, tipo assim. Ah, você feriu a ideologia, logo você feriu a mim. Então, eu tava tentando procurar um livro que eu tô ouvindo um audiobook do Carl Gustav Jung, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele fez em conjunto com uma outra moça, com uma outra mulher. Porque ele estabeleceu uma reflexão que eu estabeleci também quando eu era criança. Ele está relatando quando ele era criança, o desenvolvimento dele e como ele teve duas personalidades, entre aspas, tipo, não no sentido patológico, mas no sentido de curiosidade, conhecimento e tal. Aí ele fala em um certo momento como que Deus cria o ímpeto em Adão e Eva de comerem um fruto, fazendo um teste neles. Quer dizer, eles comeram, eles foram desobedientes, mas Deus criou neles o ímpeto de ser desobediente. Então Deus, de certa forma, quis, porque ele é onisciente, ele sabe. Então, esse era um questionamento que eu tinha quando eu era criança. E o Jung, quando ele era criança, também. Caralho, isso é muito incrível. É tipo, e eu fiquei pensando nas ideias do inconsciente coletivo, dos antepassados dele. Quando ele começou a ler filosofia, ele começou a ver que tinha precedentes históricos às ideias dele, algumas ideias. E Deus criou o diabo, e o diabo é mau, e o diabo é contra Deus, e Deus sabia disso, e ele pode apagar a existência do diabo. E caraca, cara, ele falou uma coisa que eu tô tentando procurar, mas eu não acho, que nessa é meio que ele fala que Deus é uma camada acima e a gente tá uma camada abaixo. Ele não diz isso, mas ele fala que essa palavra Deus, ela tenta abaixar. Caraca, não lembro como ele diz. Ele diz que é engraçado que essa palavra exista porque ela tenta diminuir algo que é inefável. E o Carl Gustav Jung, ele relata como ele começou a ter pensamentos é, ele começou a ter pensamentos suicidas e tal, começar a ficar deprimido, e ele pensou em fazer um ato que é se matar. E como aquilo foi posto, alguns pensamentos surgiam na cabeça dele, e ele não entendia, tipo, não é os pais dele que põem esse pensamento, porque os pais dele são muito bons para isso. E então ele começou a refletir e tal, talvez seja o próprio Deus, porque ele quer fazer um teste nele e ele falava sobre a danação eterna, que ele não queria ir para o inferno,
ao cometer tal ato, porque e os pais deles, como amam ele, não gostaria de ver o seu único filho na danação eterna. Aí ele relata um problema que ele teve com um professor dele, com a classe, porque como ele era um erudito e de certa forma ele estudava, era um autodidata, ele gostava de estudar, ele falava, versava sobre temas que ele teoricamente era para ele desconhecer na época de escola dele, tipo Kant, Nietzsche, Schopenhauer, arqueologia, antropologia, essas coisas. É, Aí a turma ficava meio com inveja dele e tal. Aí ele começou a refletir e teve duas ocasiões que o professor meio que ridicularizou ele, disse que ele copiou, que ele, ai, se eu soubesse onde você copiou isso, você seria expulso. Se eu não me engano, era algo sobre composição de poesia. E aconteceu outra vez, só que ele começou a refletir. Tá, então isso não é para me deixar mal, porque aí ele começou a meditar sobre esse tema. Ainda dentro da sala de aula, ele pegou e começou a meditar sobre esse tema. Tipo, tá, o professor é um tolo, obviamente, ele não entende o seu modo de ser no mundo, assim como você mesmo não entende. E você joga nos outros aquilo que você sente sobre si e você se aproxima de pessoas fracas porque você pode dominar elas. O professor se demonstra desconfiado, assim como ele mesmo é desconfiado. Como ele desconfia dos outros e de si mesmo. Ele se aproxima dos ingênuos, dos simples e sei lá, ou seja, daqueles que ele pode dominar. E é muito legal ver isso, porque é um pensamento subjetivo, é um grande pensador da humanidade, pensando sobre si mesmo, amando a sua própria companhia. Tem alguns últimos pontos que eu queria abordar nesse podcast, só para terminar, algo que eu tinha notado anteontem, que é as pessoas normais não percebem que existem camadas de complexidades nas relações sociais. Às vezes você se percebe numa camada além da que você está vivenciando. Você sabe o que eles dizem e o que vão dizer. Você acha engraçado eles estarem rindo de você com você porque você claramente é superior. Eles estão numa camada abaixo da sua. E tipo, não. Ah, sei lá, é que tem que explicar. Não, eu não quero explicar. Tá bom, deixa quieto. Eu lembrei de um paralelo entre a frase do Nietzsche, é preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante, com a frase do Mano Brown, até no lixão nasce flor. Tá vendo? Caralho, foda, foda. Tá bom. A gente falou sobre isso. Tem duas coisas. Ontem eu tava com uma pessoa conversando. Aí eu falei sobre um poema meu que eu cito os receptores NMDA. E eu ouvi isso numa aula do Wesley de la Nogare de la Bobagem. Aí eu mandei o chat GPT escrever um resumo. Ele disse: os receptores NMDA são canais iônicos presentes nas células do sistema nervoso central que desempenham um papel crucial na plasticidade sináptica e na aprendizagem. O íon de magnésio atua como um bloqueador desses receptores, impedindo o influxo excessivo de íons cálcio para dentro da célula, o que pode levar a excitotoxicidade e danos neuronais. Quando há uma despolarização da membrana, o íon de magnésio é liberado dos receptores de NMDA, se abrem, se abram e permitam a passagem de íon cálcio. O cálcio, por sua vez, desencadeia uma série de eventos intracelulares que estão associados com a consolidação da memória, a plasticidade sináptica e a aprendizagem. Que eu não entendi. O cálcio tá. Íons permite. Mas o cálcio é ruim?
permitindo que os íons se abram, permitindo a passagem de íons cálcio. O íon de magnésio é ruim, mas o de cálcio é bom? Não entendi. Intracelulares, com a consolidação da memória, a plasticidade sináptica e a aprendizagem. Assim, o íon de magnésio atua como um regulador dos receptores de NMDA, controlando a entrada de cálcio para dentro da célula e garantindo que esses processos ocorram de forma equilibrada, sem danos para as células nervosas. Entendi. A homeostase é o processo pelo qual o corpo se mantém em um equilíbrio interno constante, regulando suas funções fisiológicas, como temperatura, pH, níveis de glicose, pressão sanguínea, entre outros, mesmo diante de múltiplas alterações ambientais ou internas, mesmo com os desequilíbrios que ocorrem ocasionalmente, o corpo tem mecanismos de regulação que buscam restaurar esse equilíbrio e garantir o funcionamento adequado do sistema do organismo. Tá bom, era isso só. Só recitar um poema recente. Ela nua se insinua, sensual como a lua, rua molhada estimula, sensorial nas memórias, a morte sem forma perambula, euclidiana, curvas sexys. Ela é sexo sem sentimento. O mundo dança no horizonte para mudar paisagens na janela. Regenera um neurônio que foi renegado. Faça-o célula-tronco de novo para sentir como notas. Esmagado pela incompreensão, mesmo tendo ingerido o fruto proibido, integrado em mim o conhecimento do mal no meu espírito. Ainda assim, posso ser mal entendido. Curar a anatomia para a de outrora. Fomos divididos pelos deuses, péssimos cirurgiões de almas gêmeas, por cobiçar o eterno deles, a qual prometemos um ao outro, mas nos perdemos dentro do nosso efêmero. Esquecemos do fazer, esquecemos do faz de conta que contamos para nós mesmos. Tá, esquecemos do faz de conta que contamos para nós mesmos. O amor é paradoxo, é mentira e verdade, que se convergem na interjeição do eu te amo, entre aspas, e com o final com aquele ponto de exclamação. Na metonímia de possuir o objeto em vez do sujeito. Catacrase de não saber dizer, então diga qualquer coisa. Tá, aí a outra parte é a mais legal. Investiga os vestígios das vértebras do destino na fratura exposta da contingência que estimula por inércia a dor aferente em retrocausalidade. Cênica gesticulação de intempéries, pantomimas, cenário cerâmica, moldável, maternidade mineral, maleável, maldição espalhada em suas artérias, milagres pluviais encurtam meus telômeros em vídeos curtos para não mentir mais a vida, para não curtir mais a vida. Ai, meu Deus, eu sou muito burro lendo algo que eu próprio criei. Milagres pluviais encurta meus telômeros em vídeos curtos para não curtir mais a vida, mero desperdício. Sentir sua língua dançando aquela que diz eu te amo, em tons e linguagens. Com sua língua você chicoteia o vento para me dizer sobre seus fetiches. Necrobiótica, estrutura gótica, arquitetura de uma linguística mórbida. Saliva é igual pólvora. O Império Chinês inventou o diálogo. Eléboros e auroras fundem-se na dança quimiosintética. Quando falo no idioma aquarela, meus olhos de Van Gogh são direcionados aos seus seios. Sua voz são mantras, seus gestos são mudras, seus defeitos são hidras. Porque eu tô dizendo hidra, porque quando você corta a cabeça da hidra, volta outra. É isso, os defeitos são substituídos por outros, é isso.